Portas abertas para o crime. Policiais federais e policiais rodoviários federais interrompem a fiscalização na fronteira com o Paraguai. E mercadorias e veículos passam quase sem restrição pela Ponte da Amizade. Violência em São Paulo. Um grupo de bandidos incendeia um ônibus com passageiros. Um laudo da polícia mostra como Elise Matsunaga assassinou o marido. Procuradores que investigaram Carlinhos Cachoeira depõem na CPI. Um relatório da ONU põe o Brasil como o quarto país mais desigual da América Latina. E o jornalismo da Globo é mais uma vez finalista do Prêmio Emmy Internacional. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Os policiais rodoviários federais se juntaram à greve dos policiais federais e a paralisação deixou a fronteira mais movimentada do Brasil praticamente sem nenhuma fiscalização. Quem chega à Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, percebe logo. Está realmente com aspecto de abandonado. Desde ontem, ninguém é parado pela polícia para apresentar documentos ou para ter o veículo revistado. Não há policiais federais nas pistas de entrada e de saída do Brasil. Eles apenas atendem a quem precisa de documentos para cruzar a fronteira. Os nossos postos estão abandonados não pelo movimento grevista da Polícia Federal. Os nossos postos de fronteira estão abandonados pela própria Polícia Federal e pelo próprio governo federal. Os policiais rodoviários federais atendem só o que consideram casos de emergência. Segundo eles, é um protesto pela falta de pessoal. Nós trabalhamos aqui, uma fronteira com essa dimensão, com 2 policiais. Nós precisaríamos aqui de no mínimo 8 policiais. Só os 10 fiscais da Receita Federal que normalmente trabalham aqui fazem a fiscalização por amostragem, que não chega nem a 10% do que passa. A polícia considera esse ponto da fronteira como o mais crítico por causa do grande movimento. São 35 mil pessoas indo e vindo todos os dias. E em meio aos turistas e aos moradores da região, se escondem traficantes de drogas e de armas, além de contrabandistas e de ladrões de carros. Só em Foz do Iguaçu e em Guaíra, a Polícia Rodoviária Federal recuperou esse ano 218 carros roubados. Esse casal decidiu fazer plantão na Ponte da Amizade para tentar encontrar o carro da família, roubado em Foz do Iguaçu. O seu proprietário está aqui e conhece o carro de longe. Ele vai avistar o carro de longe e já vai identificá-lo. Esta caminhonete roubada em São Paulo passou livremente ontem pela Ponte da Amizade. Só foi recuperada porque policiais paraguaios avisaram a Polícia Rodoviária Federal que o motorista não tinha autorização para dirigir no país vizinho. Eu acho que a fiscalização deve existir. Ficar liberada não é legal. A Superintendência Regional da PF no Paraná e a Polícia Rodoviária Federal informaram que ao longo dos próximos 4 meses vão aumentar gradativamente o efetivo na fronteira. 12 mil funcionários públicos federais já tiveram o ponto cortado por causa da greve. E as negociações de hoje entre o governo e os servidores não superaram o impasse. Na Via Dutra, na cidade de Penedo, no Rio de Janeiro, policiais rodoviários federais em greve estenderam uma faixa que anuncia passagem livre para o tráfico de drogas e de armas. A conduta vai ser investigada pelo Ministério da Justiça. Liberdade de expressão é uma coisa, desrespeito à lei é outra. E o Ministério da Justiça não tolerará o desrespeito à lei. No resto do país, mais protestos. No Recife, fiscais agropecuários distribuíram 1 tonelada de feijão. Em Belo Horizonte, a população recebeu 3 mil litros de leite dos manifestantes. No aeroporto de Confins, em Minas Gerais, policiais federais percorreram o saguão com mordaças. E em Brasília, queimaram papéis em frente ao Palácio do Planalto. No Ministério do Planejamento, as reuniões entre governo e servidores foram intensificadas. Os servidores querem reajustes de até 78%. O governo oferece aumentos de até 45% aos professores universitários e às demais categorias até 15,8%, variando de acordo com as carreiras. A proposta que foi apresentada para nós está muito distante do que nós estamos negociando. E de um patamar aceitável, continua distante. Mas o governo diz que já chegou ao limite. Lembra que nos últimos 10 anos, o funcionalismo público recebeu aumentos acima da inflação, em alguns casos de até 253%.
O governo já foi além até das suas possibilidades, claro, dentro da responsabilidade fiscal, e eu acho que nesse momento não há possibilidade de expandir. Esta semana é decisiva. As propostas de reajuste só podem ser enviadas ao Congresso até o dia 31, uma exigência da lei orçamentária. Durante a greve, o governo tomou medidas para diminuir o impacto sobre os serviços prestados à população e garantiu que cortaria o ponto dos grevistas. Mas, segundo o Ministério do Planejamento, apenas 12 mil funcionários dos 80 mil que estão parados tiveram o salário reduzido este mês. O corte não atinge os professores, que vão repor as aulas. O comando da Polícia Rodoviária Federal determinou a retirada imediata da faixa na Via Dutra. Criminosos atearam fogo a um ônibus com passageiros ontem à noite em São Paulo. Só na capital paulista já são 20 ônibus queimados este ano. A mulher que sai de casa numa maca, com as mãos enfaixadas, falou com a polícia e voltou para o hospital. Ela é funcionária pública, tinha saído do trabalho e estava no ônibus atacado por vândalos na zona leste de São Paulo. 5 jovens encapuzados entraram no veículo, despejaram combustível e atearam fogo com os passageiros dentro. 3 pessoas ficaram no ônibus em chamas. O cobrador e o motorista escaparam. A funcionária pública, que tem dificuldades para andar, foi salva pelo motorista, que voltou para ajudar. Aí ela começou a gritar e pedir para que alguém ajudasse ela, porque ela era muletante, ela não conseguia se levantar sozinha. As muletas estavam pegando fogo. Quando o fogo atingiu completamente o ônibus, todos já estavam a salvo. O motorista, com queimaduras graves, foi internado na UTI. Até agora, ninguém foi preso. Aparentemente, por enquanto, parece puro vandalismo de quem acha que não tem o que fazer, né? São Paulo tem 15 mil ônibus. É o segundo meio de transporte mais movimentado da capital do estado. Só perde para o metrô. Dependendo do trajeto que faz, um ônibus chega a transportar por dia mais de 1.000 pessoas. Claro que quando um é queimado desse jeito, vai fazer falta para a população. 2 meses atrás, outro ônibus foi incendiado na mesma avenida. Estas imagens feitas por um cinegrafista amador mostram as chamas, um rastro de fogo na rua e o momento em que um dos bandidos passa de carro atirando para o alto. Este ano já foram 20 ônibus incendiados na cidade de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública diz que todos os casos ainda estão sendo investigados. O Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu o laudo sobre o assassinato do diretor executivo do Grupo IOC, Marcos Matsunaga. O documento traz a reconstituição na versão da viúva que confessou o crime. O laudo que descreve o crime passo a passo foi conseguido com exclusividade pelo G1, o portal de notícias da Globo. Nas fotos, Elise Matsunaga aparece ao lado de um policial que fez o papel do marido dela, Marcos Matsunaga. Segundo Elise, o casal jantava no apartamento deles em São Paulo quando ela revelou que havia contratado um detetive particular e sabia que estava sendo traída. Os dois começaram a discutir e Marcos a agrediu com um tapa na cara. Ela disse que saiu da sala, foi para o bar e pegou uma arma. Segundo o depoimento, os dois se encontraram no corredor do apartamento e ele a desafiou a atirar. Ela afirma que disparou a quase 2 metros de distância. Elise contou que a primeira providência foi trocar o cano da arma usada no crime. Depois, fez uma faxina e arrastou o marido para o quarto de hóspedes. Só no dia seguinte, esquartejou o corpo. Segundo a perícia, Marcos ainda estava vivo. A perícia indica reação vital na secção do pescoço e das raízes dos membros superiores. Elise escondeu as partes do corpo em 3 malas. As câmeras de segurança registraram Elise saindo do prédio. O corpo de Marcos Matsunaga foi encontrado em sacos plásticos jogados ao lado de uma estrada na região metropolitana de São Paulo. Elise Matsunaga foi denunciada por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel e sem dar chance de defesa à vítima. E também por ocultação de cadáver. O laudo da reconstituição vai ser enviado esta semana para o Ministério Público. A seguir, como ser voluntário na Copa de 2014. E como a ONU vê a desigualdade social no Brasil.
Num estudo elaborado pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos, o Brasil tem a quarta pior distribuição de renda entre os países da América Latina e do Caribe. Só Guatemala, Honduras e Colômbia são piores. De acordo com o relatório, a taxa de pessoas vivendo em cidades latino-americanas deve chegar a 89% em 2050. No Brasil, atualmente, 86,5% estão em centros urbanos. Foi lançado hoje em Salvador o programa de seleção de voluntários para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo de 2014. Ela já é bisavó e continua cheia de disposição. E se cadastrou assim que soube que as inscrições estavam abertas. Animar o pessoal, indo buscar no aeroporto, indo levando para ver as nossas praias que são belíssimas. É preciso ter no mínimo 18 anos, completados 3 meses antes dos eventos. Os voluntários vão trabalhar em áreas como atendimento a turistas, transporte e segurança. O turno diário vai ser de até 10 horas, sem remuneração. Eles vão receber alimentação, auxílio transporte dentro da cidade e uniforme. As inscrições são feitas somente pela internet. Os voluntários começam a ser treinados em dezembro deste ano. Primeiro pelo computador, depois pessoalmente. Até maio do ano que vem, deverão estar prontos para trabalhar na Copa das Confederações. E até maio de 2014, prontos para a Copa do Mundo. Traz não só a boa vontade do voluntário, mas traz também uma possibilidade de capacitação para essas pessoas que trabalharem e fazerem parte de um evento único. Bebeto e Ronaldo, membros do comitê organizador local da Copa, vieram a Salvador para o lançamento oficial e disseram onde gostariam de trabalhar. Eu queria estar ali no campo, né? Sem dúvida, acompanhar a seleção brasileira. 7 mil voluntários devem ser chamados para trabalhar na Copa das Confederações e 15 mil na Copa do Mundo. Na nossa página na internet você tem os detalhes do programa lançado hoje. Crianças e jovens de comunidades de pesca estão aprendendo a preservar o meio ambiente em Florianópolis, num projeto apoiado pelo Criança Esperança. Muda aqui, arrasta ali e está pronta a salinha de leitura. A gente entra num mundo assim diferente. Desmonta e monta, é hora de abrir espaço para a brincadeira. Oi, meu nome é Macaquinho. A mesma sala também vira cinema. E sabe por que isso é tão bom? Eu tenho mais instrução para a vida lá fora. Lá fora está a comunidade do Pântano do Sul, que fica a 30 quilômetros do centro de Florianópolis. Nós somos uma colônia de pesca, todos pescadores, e a gente vive da pesca. Foi neste cenário que nasceu o projeto Estrelas do Mar. Como o espaço é pequeno, o Instituto fez parcerias com escolas da região. Assim, as aulas de educação ambiental, por exemplo, atingem 100 crianças. E o tema de hoje, professora? É o plantio de sementes. As crianças recolhem a terra adubada com restos de merenda. Lá no galpão, elas misturam com argila e sementes de árvores. Esse monte de bolinhas de argila é o resultado da aula de hoje e nós chegamos agora no momento mais esperado por essas crianças. Elas procuram terrenos baldios e plantam de um jeito bem curioso. Quando tiver a primeira chuva, essa argila vai se desfazer e as sementes vão germinar. Esta outra turma tem aula na beira do mar. É muito importante que a gente dê o destino adequado para o nosso lixo. E como que é esse destino? Alguém sabe dizer? Reciclar. Reciclar. O projeto, apoiado pelo Criança Esperança, ajuda esta turma a ver mais longe. Que eles enxerguem na comunidade em que eles vivem o valor dessa comunidade, o valor desse meio ambiente, o valor da natureza e o valor deles próprios dentro da comunidade. E ajudar um projeto como esse de Florianópolis é bem simples. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2012 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2012 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2012 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior só poderão doar pela internet. A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não pode ter dedução fiscal.
A seguir, a situação do ministro do Supremo que pode se aposentar antes do fim do julgamento do Mensalão. E na CPI, o depoimento de procuradores que investigaram Carlinhos Cachoeira. A CPI do bicheiro Carlinhos Cachoeira ouviu hoje 2 procuradores que atuaram na Operação Monte Carlo. Os procuradores informaram que os bens da quadrilha de Carlinhos Cachoeira, apreendidos durante a Operação Monte Carlo, somam quase 170 milhões de reais. Para a procuradora Léa Batista, Cachoeira é o chefe de uma máfia que se mantém em silêncio tanto na CPI como na Justiça para se proteger. A postura dessa organização criminosa, decorrente de um código de silêncio orquestrado, é típico das organizações criminosas, de parâmetro mafioso, em que um membro do grupo, por seu silêncio, objetiva escudar a própria organização criminosa e seus outros membros. A procuradora Léa Batista fez um breve relato de como a Operação Monte Carlo foi montada e também confirmou as ameaças que sofreu depois que a quadrilha de Carlinhos Cachoeira foi desmantelada. Léa Batista disse que recebeu 2 e-mails com ameaças, que uma mulher tentou entrar na casa dela e que teve o carro marcado. Encontraram no carro que estava sendo utilizado para a minha condução uma marcação. E uma marcação típica de... Eles marcaram o meu carro com spray. Não foi assim um risco, não foi uma marcação mesmo. Os procuradores destacaram que setores da quadrilha ainda estão ativos. Disseram que a investigação sobre o envolvimento de empresas no esquema foi prejudicada por causa do vazamento de informações, o que acabou antecipando a Operação Monte Carlo. Dentro da nossa visão, dentro da leitura do Ministério Público Federal, essa foi a maior organização criminosa que já trabalhamos para desarticular. A pedido do Ministério Público Federal, o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a abertura de inquérito sobre o suposto envolvimento do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, com a quadrilha de Cachoeira. O ministro autorizou ainda uma série de medidas, como interrogatórios. O porta-voz do governo do Distrito Federal, Hugo Braga, declarou que o inquérito comprovará que as acusações contra Agnello Queiroz são falsas. O STJ já havia determinado a abertura de inquérito contra o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, também sobre um suposto envolvimento com a quadrilha de Cachoeira. Perillo nega ter relação com o bicheiro. O Procurador-Geral da República e ministros do Supremo Tribunal Federal comentaram hoje a situação do ministro César Peluso, que deve se aposentar antes do fim do julgamento do Mensalão. O Procurador-Geral da República considera que o relator Joaquim Barbosa conseguiu mostrar que o Mensalão foi abastecido por dinheiro público. Esse é o primeiro ponto, se mostra que, sendo públicos os recursos que nós temos ali, é peculado sim, que é um crime de extrema gravidade. Em 2 sessões, Joaquim Barbosa leu 308 páginas do voto, que tem 1.200. Ele não está seguindo a ordem exata da denúncia. Preferiu explicar primeiro de onde teria saído o dinheiro distribuído no Mensalão. Segundo o ministro Joaquim Barbosa, dinheiro público foi desviado nos contratos das agências de Marcos Valério com a Câmara dos Deputados, com o Banco do Brasil e com o fundo VisaNet, que tem o banco entre seus principais acionistas. Por meio de mecanismos de lavagem de dinheiro, completou o relator. Os recursos foram distribuídos a pessoas indicadas pelo então tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Depois de descrever como o esquema funcionou, Joaquim Barbosa votou pela condenação de 5 réus até agora. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, e o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. E Marcos Valério e seus sócios Cristiano Paz e Ramon Rollerbach por corrupção ativa e peculato. O julgamento entra em uma nova fase a partir de amanhã, quando o ministro revisor Ricardo Lewandowski começar a votar sobre os itens já analisados. Lewandowski deverá concordar com a abordagem geral do relator, Joaquim Barbosa, mas também vai apontar divergências. É um voto completo e complexo também, em que eu procurarei esgotar todos os pontos que foram levantados, tanto pela acusação quanto pela defesa. Eu farei todo o possível para que seja o mais objetivo que possa ser.
Depois de Lewandowski, começarão a votar os outros 9 ministros. Ainda não está claro como será a participação do ministro César Peluso. Ele é obrigado a se aposentar no dia 3 de setembro, quando completa 70 anos. Não haverá tempo para ele julgar todos os réus, mas ele poderá votar nos casos analisados. O procurador-geral acha importante a participação do ministro. O ideal seria que o ministro Peluso pudesse votar em tudo. Mas se isso for impossível, é melhor que ele vote em alguma coisa do que não vote em nada, porque nós estaríamos, digamos, desperdiçando o conhecimento que ele tem dos autos. Com a saída de Peluso, ficarão apenas 10 ministros, o que preocupa o relator Joaquim Barbosa, caso haja empate em alguma votação. Ao ser questionado sobre a possibilidade de Peluso antecipar o voto, o presidente do Supremo disse que a decisão é do ministro. Fica a critério dele, não é? Não sei. É bom ouvi-lo. Depois de o presidente americano Barack Obama ameaçar invadir militarmente a Síria, a Rússia reagiu. O chanceler Sergei Lavrov diz que seria uma violação aos princípios da ONU. Em passagem pela capital russa, o vice-primeiro-ministro sírio Kadri Jamil afirmou que o governo está preparado para discutir a saída do presidente Bashar al-Assad, mas que a oposição não pode exigir a renúncia como condição inicial para negociar o fim dos conflitos. Hoje foi confirmada a morte de uma jornalista japonesa num tiroteio entre rebeldes e tropas do governo na Síria. A seguir, o Oscar da televisão. O jornalismo da Globo é finalista do Emmy mais uma vez. O jornalismo da Rede Globo é mais uma vez finalista no prêmio Emmy Internacional. Além de uma edição do Profissão Repórter sobre jovens e drogas, foi selecionada também a cobertura da chuva destruidora do ano passado no estado do Rio de Janeiro, exibida no Jornal Nacional e no Fantástico. A TV Globo é finalista pela 8ª vez em 11 anos, 7 delas com o JN e agora em conjunto com o Fantástico. A cobertura da chuva na região serrana do Rio está entre os 4 finalistas na categoria Notícia. Em janeiro de 2011, na maior tragédia climática do Brasil, os deslizamentos mataram cerca de 1.000 pessoas. A água passou do teto. The Emmy goes to Jornal Nacional, War on Drugs. No ano passado, o Jornal Nacional levou a estatueta com a cobertura da retomada do conjunto de favelas do Alemão pelas Forças Públicas de Segurança do Rio, em novembro de 2010. Na categoria Atualidades, o Profissão Repórter é finalista pela primeira vez com um programa sobre a realidade de crianças viciadas em drogas em áreas urbanas do Brasil. Neste momento, os funcionários tentam fazer a contenção de um menino que está em plena crise de abstinência. Exibido em julho de 2011, o especial mostrou a crise dos meninos nos primeiros dias de internação. E o cotidiano de uma família que descobre o problema dentro de casa. Olha, o Profissão Repórter vai disputar o prêmio com finalistas do Canadá, de Hong Kong e da Alemanha. Na categoria Notícia, o jornalismo da Globo concorre com a NHK do Japão, pela cobertura do terremoto e do tsunami do ano passado, a Al Jazeera do Catar, com a revolta popular que derrubou Muammar Gaddafi na Líbia, e o canal RT da Rússia, que cobriu o movimento Ocupe Wall Street. O Emmy Internacional é considerado o Oscar da televisão mundial. O júri é formado por centenas de profissionais de diversos países. A premiação será em 1º de outubro, em Nova York. E o Profissão Repórter desta noite vai mostrar o trabalho dos defensores públicos. Os pedidos de ajuda. Eu quero ter meu nome limpo. Sabe, meu nome livre. Ele fez uma cirurgia errada no meu dedo. Um motoqueiro que me atropelou há 4 anos atrás. Os conflitos de família. Ele abandonou a gente no caso e ele foi morar com a mulher tem mais ou menos 1 ano. O desejo de uma filha. Fundo do meu coração, eu queria que ele participasse da minha vida. A difícil busca pela mãe biológica. O prontuário era assim. Aqui falta o papel. O que eu posso ajudar, querido? E o defensor que atende os parentes de quem é preso em flagrante. Eu não posso dar preso uma pessoa assim. Nesta terça, depois de Gabriela, no Profissão Repórter. E em seguida você terá as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.